confesso que essa ministração ela não é de todo minha. São algumas anotações de uma ministração que eu estava ouvindo do Jonathan Lara. E, na verdade, eu queria ministrá-la toda, né, para vocês, porque ela tem sido trabalhada no meu espírito nesses dias. E aí eu queria que vocês, né, o desejo do meu coração é que vocês também fossem alcançados da mesma maneira por aquilo que eu estava recebendo, que tem a ver com tudo aquilo que nós temos recebido de Deus nesses dias. E por um momento assim, né, de impulso, até pensei de trazer a ministração e colocar aqui para nós ouvirmos juntos, né, na íntegra, mas como está em espanhol e talvez, né, muitos não consigam acompanhar em espanhol, aí eu falei, eu mesmo vou falar. Se eu falar um pouco em espanhol aqui, vocês, né, me desculpem, por favor, porque estou tão impregnada da palavra, e o Rodrigo ajuda a traduzir aí. Brincadeira. Mas aí eu peguei alguns pontos só para não ficar muito extensa, mesmo que possa parecer algo simples, mas é algo que talvez pelo tempo a gente vai deixando passar e a gente não se atenta, porque a gente vai se familiarizando. E nós temos visto que dentro dessa palavra que vai direcionar o nosso ano, a gente tem falado de tomar decisões, e a gente tem falado que o ministro competente, ele já é habilitado, ele já foi habilitado, e o ministro competente, ele vai ser levado a tomar decisões com base, né, na vontade de Deus, movido pela sabedoria de Deus. E uma das coisas primordiais do ministro competente é ele conhecer o pacto em que ele está. E como ele deve se mover no pacto em que ele está. Né? Nós já não estamos mais no antigo pacto, nós estamos no novo pacto. E cada dia o ministro competente, ele precisa ir se atualizando nesse pacto que ele está. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos, tudo que nós falamos, tudo que nós cremos, tudo que nós decidimos, precisa ser com base nesse pacto. Precisa ser norteado por toda a verdade, né, que esse pacto é norteado. Como a gente se move dentro desse pacto. E uma das coisas que já não configura mais nesse pacto, né, como configurava no antigo pacto, é a oração. E tudo isso, né, essa ministração começou a me chamar a atenção, por quê? Porque ele fala que uma igreja, ele começa falando que uma igreja que não ora é uma igreja imprecisa. E uma igreja que ora mal é uma igreja assassina. Assassina no sentido que ela está orando mal, ela está fazendo morrer tudo aquilo para que ela foi chamada, tudo aquilo para que ela foi posicionada, tudo aquilo a que foi colocado à disposição dela. Por quê? Porque ela está orando mal, ela está orando fora do pacto em que ela está. E depois a gente vai ver aqui que orações humanas, orar por orar, Deus não ouve esse tipo de oração, Deus não responde esse tipo de oração. E talvez algumas coisas, como eu falei, algumas vão parecer simples, mas outras vão parecer chocantes demais para nós, mas com essa responsabilidade de ministros competentes, nós precisamos nos esmerar, nos envolver para viver da melhor forma possível o pacto que nós estamos. E não da melhor forma possível, da maneira mais precisa que nós conseguimos alcançar nesse pacto em que nós estamos. Porque as coisas vão se estabelecer, as coisas vão se consolidar, né, no tempo que nós estamos, na dispensação que nós estamos em Deus, a partir da precisão que nós estamos em relação ao pacto que nós estamos. Amém? Então, a gente vai falar algumas coisas sobre oração, sobre o que é a oração, a importância da oração, o que gera a oração, e a gente precisa ir se olhando, né, dentro daquilo que vai falando, como que está o meu nível de oração em relação ao pacto em que eu estou. Como que está a minha relação de oração, minha vida de oração, como que está a importância da oração dentro do pacto em que eu estou. E aí, a primeira coisa, né, baseada aqui nesse texto de Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 9, fala assim: e por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir, olha como a substância da oração, e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus,
com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. A primeira coisa que a gente aprende com esse texto aqui é que a oração, ela nos conduz a conhecer a vontade de Deus. Amém? A oração nos leva a conhecer a vontade de Deus. O verso 9 fala, para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós temos falado que precisamos tomar decisões em Deus. E eu tenho que decidir pelo quê? Pela vontade de Deus. Se eu não oro para saber qual é a vontade de Deus, ou melhor, se eu não cultivo uma vida de oração, eu não vou alcançar saber a vontade de Deus. Então, baseado em que eu tenho tomado minhas decisões? Se eu não tenho uma vida de oração efetiva, se eu não tenho uma vida de oração precisa. Sendo que é a oração que vai me levar a conhecer qual é a vontade de Deus. Que orar para pedir coisas a gente sabe orar. Ou melhor, a gente ora, quer dizer, a gente nem sabe também. Mas a gente está sempre orando pedindo, Deus faz isso, Deus me dá aquilo, Deus me livra disso, Deus isso, Deus aquilo. Mas orar para conhecer, para ser levado ao pleno conhecimento da vontade de Deus, é isso que nós precisamos alinhar nesse tempo. Se eu como ministro competente, se eu entendo que essa é essa palavra que vai me reger, né, nesse ano e a minha vida, e a vida de Deus em mim enquanto esse dia a dia do desenvolvimento da vida de Deus, se é a oração, se é desenvolver essa vida que vai me levar a conhecer a vontade de Deus, então eu preciso analisar. Então, até aqui, baseado em que eu tenho tomado decisões na minha vida se eu não conheço qual é a vontade de Deus? Não é? Então, se eu quero conhecer a vontade de Deus, se você precisa saber qual é a vontade de Deus, e nós todos precisamos saber para tomar decisões, nós precisamos focar numa vida de oração. E depois a gente vai ver aqui ao longo, né, da ministração, que oração não são momentos, oração não é só prática, né, diária que precisa ser feito porque tem que ser feito. E uma das coisas importantes que a gente precisa começar, né, e introjetando isso em nós, que eu anotei aqui, nós não oramos para pedir aquilo que nós necessitamos, nós oramos para que se cumpra a vontade de Deus. Essa tem que ser a nossa oração no pacto em que nós estamos. A nossa oração não tem que ser para que nós pidamos coisas para Deus, peçamos coisas para Deus, deixa eu ler como é que fala. Não é essa a base da nossa oração, pedir coisas para Deus de acordo com a nossa necessidade. A nossa oração precisa estar fundamentada para que a vontade de Deus se estabeleça. Para que a vontade de Deus seja conhecida, para que ela se estabeleça. E aí eu faço de novo a pergunta, como tem sido a nossa oração? O texto de Mateus fala, vocês não precisam se preocupar com essas coisas, nós ministramos isso aqui alguns domingos atrás. O Pai de vocês sabe de tudo que vocês precisam, mas a gente passa mais tempo da nossa vida pedindo aquilo que Deus já sabe que a gente precisa, que a gente tem necessidade. E a gente não busca por conhecer qual é a vontade dEle, a gente se preocupa mais com a nossa vontade, com a nossa necessidade. Então, no novo pacto, depois que nós passamos pela cruz, as orações não têm mais base na necessidade. A oração é com base na vontade de Deus. Amém? E nós, como ministros competentes, nós precisamos entender isso e nós precisamos começar a nos mover dentro dessa realidade para que nossas orações sejam efetivas. Sabe por que às vezes a gente tem aquela sensação, eu oro, e a resposta não vem, eu não vejo Deus, eu não ouço a voz de Deus, e eu não aquilo de Deus, e aí eu vou lá e decido por aquilo que eu acho que eu tenho que decidir? Por quê? Porque eu não conheço a vontade de Deus. Eu não estou orando para conhecer a vontade de Deus. Ou eu não me relaciono com Deus através da oração, no sentido que esse relacionamento me leve a conhecer a sua vontade. Por isso que eu decido por mim mesmo. Quando eu falei aqui do Salmo
37 é nesse sentido. Quando eu me deleito no Senhor, quando eu descanso no Senhor, quando eu sei quem Ele é, e esse relacionamento de liberdade, de me divertir na presença dEle, de me alegrar com as coisas que Ele faz, nesse momento de relação, ou nessa vida de relação, porque não são momentos, faz parte de uma vida, tem a ver com uma vida, é que Ele vai revelando a sua vontade para nós. Não é num período de oração. Eu vou ter 1 hora de oração por dia. Vou lá orar para Deus falar a sua vontade. É no relacionamento do dia a dia, no deleite da sua presença, no deleite da sua vontade. Ele vai nos revelando qual é a sua vontade. E essa precisa ser nossa realidade. Essa precisa ser nossa prática de vida. A gente se preocupa mais. Eu falo a gente porque essa é uma realidade nossa. A gente se preocupa mais com as nossas necessidades, com coisas que queremos solucionar, com coisas que não sabemos como fazer, do que qual é a vontade de Deus. Por isso que as respostas demoram, por isso que as soluções demoram, por isso que a voz de Deus demora para ser ouvida, porque Deus não vai responder uma oração com base numa necessidade. Deus responde a oração com base na sua vontade. Amém? Continuando. Segunda coisa aqui que a gente aprende, que a oração é um assunto de maturidade. Então, não é repetitivo, não é só para dar forma para as ministrações que a gente sempre fala, que a gente tem que buscar maturidade, que a gente tem que desenvolver a vida de Deus para alcançar a maturidade. Por quê? Porque isso interfere até no nosso relacionamento com Ele, é relacionado aqui diretamente à oração. Já viu criança? Criança fala, é meu brinquedo, é minha mãe, é minha casa, é meu carro, é minha escola. Não é? Criança não é assim? A linguagem da criança é tudo para ela, é meu, é meu, é meu. E espiritualmente falando também é a mesma coisa. Deus, minha casa, Deus olha para a minha vida, Deus olha para os meus sonhos, Deus olha para os meus projetos, Deus olha para as minhas expectativas de vida. A gente começa, né, a analisar a forma como nós temos orado, e a gente começa a perceber que esses pronomes são realidade na nossa oração. Deus, obrigado pelo meu dia, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela minha casa, pela minha igreja, pelo meu, tudo meu. O maduro não, o maduro quando ele começa a orar, quando ele atinge esse nível de maturidade, ele começa a falar o seu reino, o seu plano, o seu sonho, o seu projeto, a sua vontade. Foi isso que Jesus estava ensinando, era disso que ele estava falando quando ele estava ensinando a orar. Seja feita a sua vontade. E depois a gente vai ver aqui mais para frente, que fala que as orações sem a direção do Espírito são orações humanas, e a gente coloca formas na oração. Tem pessoas que têm 30 anos de crente, a oração dela começa da mesma forma até hoje, nesses 30 anos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia. Vamos orar porque pela tragédia lá de Brumadinho. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu entro na sua presença nesse momento para orar. Vamos orar porque acabou o ano e agora é ano novo, vamos dar graças a Deus pelo novo ano. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu entro na sua presença para orar pelo novo ano. A oração tem forma. E a oração não é forma, a oração é espontânea, porque a oração nasce no Espírito. E a gente desenvolve formas de oração. E Jesus falou, quando vocês forem orar, não ora como os hipócritas. Eles têm mania de subir, de mostrar, de se aparecer. Não é essa forma de oração, não é isso que significa oração. E dentro do novo pacto a gente precisa entender isso, a oração é um assunto de maturidade. A gente precisa sair da dimensão do que é nosso, do que é meu, do que diz respeito a mim, e começar a nos mover naquilo que diz respeito a Ele, à sua vontade, ao seu sonho, ao seu projeto. Por isso que muitas vezes aquilo que a gente projeta, aquilo que a gente sonha, a gente passa por cima de tudo que é de Deus. Por quê? Porque a gente está interessado no que é nosso. E ainda quer que Deus venha e abençoe, que depois a gente vai ver isso aqui mais para frente. Estou batendo aqui toda hora. Orar a partir da perspectiva de Deus, da vontade de Deus, é que vai tornar a oração produtiva e efetiva.
Quando eu começo a orar a partir do que Deus pensa, a partir do que Deus sente, a partir do que é a vontade de Deus, a partir do que é o propósito de Deus, a partir do que é o projeto de Deus, aí sim a oração vai ser produtiva e efetiva. Mas quando eu oro a partir daquilo que é meu, daquilo que eu quero, daquilo que eu anseio, isso não atinge o propósito de Deus, não atinge a vontade de Deus. Todos podem orar e todos devem orar, mas a oração efetiva vai ser aquela que é feita segundo a perspectiva de Deus. Todo mundo ora, todas as pessoas oram. Né? Não é só uma realidade nossa. Você conversa com qualquer pessoa de qualquer segmento religioso que ela tenha, precisamos orar, vamos fazer uma corrente positiva, todo mundo ora. Então significa que o problema não está em orar, o problema está a partir de que perspectiva que a gente ora. Se é a partir do que eu quero, se é a partir do que eu acho, se é a partir do que eu penso, essa oração não vai ter resposta. Não a resposta que eu quero. Mas nós precisamos orar a partir da perspectiva de Deus. Olha isso, ó, a oração é proporcional à formação de Cristo no meu interior. Eu oro a partir daquilo que eu já conheço de Cristo dentro de mim. E aí eu repito a pergunta para nós. Já analisou a sua oração? Já se ouviu orando? Acho que eu falei isso na escola de fundamentos, né? Presta atenção em você orando, quando você estiver orando. Presta atenção no que você fala quando você está orando. Porque a nossa oração tem a proporção daquilo que eu conheço de Cristo. E às vezes nossas orações são vazias, porque nós não conhecemos nada de Cristo. Nada assim, né? De proporção relevante. Passa tempos e tempos e a gente só conhece Cristo numa proporção insignificante. Sendo que Cristo está pronto a se revelar para nós todos os dias, todo o tempo, em todo momento. E por isso que a gente não sabe orar a vontade dele, a gente não sabe nem quem ele é. Como a gente vai saber qual é a vontade dele? E se tem uma coisa que as pessoas sempre colocaram, né, para os cristãos, depois que conhece Jesus, tem que orar e ler a Bíblia, orar e ler a Bíblia, orar e ler a Bíblia, orar e ler a Bíblia e jejuar. Jejum agora já dá para negociar um pouquinho. Mas orar e ler a Bíblia, orar e ler a Bíblia, orar e ler a Bíblia. Tem gente que tem verdadeiro pavor de orar. Tem gente que tem por quê? Porque antes, quando, né, no peso religioso que a gente vivia, oração tinha que ter de 1 hora para lá. Os cultos de oração, né, tinha culto só para orar. 1 hora de oração, você tinha que orar. Tem gente que não consegue orar 3 minutos, imagine 1 hora de oração. E vigília, então? As vigílias agora estão modernas, eles põem um monte de cantor, porque daí não precisa ficar orando a noite inteira. Né, Felipe? Tem umas doutrinas, tem umas vigílias que convidam um monte de cantor, e fica a noite inteira lá o cantor cantando, e aí, ó, a balada da vigília, porque daí você não precisa orar. Porque antes não tinha cantor, se era vigília era só oração. Você tinha que orar da meia-noite até 6 horas da manhã, pensa. Você que nasceu agora no novo pacto. Você tinha que ficar da meia-noite até 6 horas da manhã orando. E você lia o Salmo 139 e não deu 6 horas da manhã. E você lia e a hora não chegava. Mas quando a gente entende qual é a vontade de Deus e a gente conhece Cristo e a gente se relaciona com Ele, 5 minutos de oração é mais efetivo do que 5 horas que você possa ficar lá falando um monte de coisa, enchendo linguiça para o tempo passar. Porque uma palavra que você libera, uma frase que você libera, ela é precisa, ela é efetiva, ela atinge o que precisa ser atingido, ela muda o que precisa ser mudado. Porque você está orando de acordo com a perspectiva de Deus. E isso em todas as áreas, em todas as dimensões da nossa vida. Amém? Vocês estão com cara de que... Não sei. A maturidade, né, relacionada à oração, tem a ver com aquilo que é necessário e não com aquilo que é cômodo para mim.
E às vezes a gente acha que, eu vou orar para Deus porque eu estou sentindo paz nisso. Nem sempre coisas nós vamos viver vai nos trazer paz. Paz no sentido de que ficou cômodo para mim, deu tudo certo, então obrigado Deus. E só os maduros vão conseguir entender isso. O Marcos Brunet fala que paz não é quando tudo está bem. Paz é quando todas as coisas estão de acordo com a vontade de Deus. E nem sempre externamente vai parecer que está todas as coisas no lugar. E de uma maneira assim generalizada, o que está acontecendo no Brasil tem que nos trazer paz em relação politicamente falando. Por quê? Porque isso é fruto de oração para que se estabeleça a vontade de Deus em justiça na nação. Quem olha fala, olha isso, olha como que está esse país. Ai, queria morar na Europa. Ai, queria não sei o quê, vou embora daqui. Isso é para nos trazer paz. É o que o Wagner falou aqui, eu estou no comando, eu estou no governo. Vocês podem estar enxergando o que vocês estiverem enxergando, mas eu estou no comando, eu estou no governo. Isso nos traz condição de paz, e a maturidade nos faz entender isso. Pode parecer que não está cômodo para nós externamente, mas está tudo funcionando segundo é a vontade de Deus. E o ministro competente, ele consegue entender isso, ele consegue discernir isso, e ele busca por isso, ele busca por essa condição no seu espírito. Amém? E talvez você pode pensar assim, mas eu não oro nesse nível ainda, então eu sou imaturo, então eu sou criança, porque eu ainda oro assim. Ser imaturo nesse sentido, e de sentido de oração, não é ruim. É ruim quando a gente permanece nessa condição. Porque a maturidade é um processo, a gente vai indo de processo em processo. A Bíblia nos chama à maturidade, a Bíblia nos chama à perfeição. Para chegar nesse estágio de maturidade, para chegar nesse estágio de perfeição, a gente precisa ir passando pelas fases. Então, mas eu não sei orar ainda, mas você vai aprender. Eu não consigo orar ainda dessa forma, eu não consigo enxergar ainda a oração dentro dessa dimensão, mas nós vamos aprender. Por quê? Porque eu entendo aonde eu preciso alcançar, eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha posição em Cristo. O problema é quando eu já oro assim, tá bom. Tem 30 anos de crente que eu estou orando assim, para mim tá bom. Então, ser imaturo é ruim, é nocivo para quem eternaliza essa condição. Mas para quem está no processo de maturidade, isso não é ruim, porque nós vamos alcançar essa condição de quem ora segundo a vontade de Deus, segundo a perspectiva de Deus, e a gente vai entender que paz é quando todas as coisas estão funcionando segundo é a vontade de Deus. Amém? Outra coisa que a gente aprende aqui, junto desse texto, a oração, ela é um assunto espiritual. Por quê? Porque no Antigo Pacto, as pessoas oravam segundo uma necessidade. Mas agora, no Novo Pacto, a oração é a partir da natureza de Deus, porque tudo está fundamentado na pessoa de quem Deus é, na pessoa de Cristo em nós. Então, não adianta eu querer orar a partir de mim, a partir do que eu acho, a partir do que eu penso, a partir do que eu estou sentindo, a partir do que eu estou planejando. A oração precisa surgir da natureza do Espírito e da nossa posição em Cristo. Aonde nós estamos, aonde nós somos colocados em Cristo. Então, a oração não é mais a partir de uma necessidade, mas é a partir de uma posição. Aonde eu estou posicionado, é a partir dali que eu vou orar. É a partir daquela dimensão que eu enxergo que eu vou orar. A oração nos foi dada como um meio para nós conhecermos a Cristo. Porque à medida que nós vamos conhecendo a Cristo, nós vamos, a nossa carne vai sendo condicionada a essa vida dele, e a gente não passa mais a orar como a gente quer, mas a gente começa a orar segundo aquilo que nós conhecemos dele e dele. Amém? Abra sua Bíblia aí em Romanos 8. Romanos 8, 5. Acharam? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja.
Então, a minha oração e a sua oração vai ser de acordo com aquilo para que eu estou voltado. E o ministro competente, ele já não vive mais no homem natural, ele não vive mais na velha natureza. Ou ele não deveria viver, né? Mas na velha natureza, mas sim no novo homem, que se move e que se revela e que se manifesta pelo Espírito. Então, a minha oração tem que vir daquilo para que eu estou inclinado, daquilo para que eu estou me movendo, daquilo, como o texto fala aqui, para aquilo que eu estou voltado. Se eu estou voltado para coisas naturais, a minha oração vai ser com base em coisas naturais. Mas se eu estou voltada para as coisas do Espírito, tudo que eu faço vai vir da natureza de Deus. Amém? Tudo que eu faço, tudo que eu tenho que fazer, precisa nascer dessa natureza. Precisa se manifestar dessa natureza. Precisa surgir a partir dessa natureza. Outra coisa, continuando aqui falando da oração, a primeira experiência de quem ora deve ser com a cruz. Se nós queremos orar de forma precisa, se nós queremos orar de forma efetiva, nós precisamos passar pela cruz. O novo pacto começa na cruz. Não adianta a gente falar que está no novo pacto, não adianta a gente falar que passou pela cruz, mas a nossa oração ainda é com as características do antigo pacto. A gente precisa passar pela cruz. E a oração passou pela cruz. E agora, dentro do novo pacto, ela tem essa característica. No antigo pacto, a gente via que as pessoas pediam de acordo com as necessidades, e faz isso, e faz aquilo, e muda aquilo outro. Agora, no novo pacto, a oração, Senhor, qual é a sua vontade? Senhor, o que eu faço? Davi já experimentava isso. Ele falava, Senhor, eu vou subir contra aquelas pessoas ou não? Senhor, é para eu subir contra esse exército ou não? É para eu fazer isso ou não? Nós também temos que viver e alcançar essa dimensão. Senhor, eu tomo essa decisão ou não? Vai interferir no seu propósito ou não? Vai mudar o rumo daquilo que a minha casa coopera com o propósito de Deus ou não? A gente tem que passar pela cruz, nossa oração tem que passar pela cruz. E as coisas relacionadas ao que a gente entende de oração, ou que a gente vive de oração, que ainda faz referência ao antigo pacto, precisam ficar para trás. Olha o que eu escrevi aqui, Intercessores sem a experiência da cruz são verdadeiros terroristas do Evangelho. Já viu esses intercessores de carteirinha? De óleo ungido na cabeça e tudo, assim, que você dá bom dia para a pessoa em nome de Jesus, o espírito do mal, o levante do inferno, o demônio, o não sei o quê, e está sempre em guerra. A pessoa levanta, fica procurando demônio em tudo, quanto é lugar. Não é? Não pode sair uma boneca, que a boneca tem o espírito do não sei o quê. E fez o carrinho nasceu da era do não sei o quê, e o espírito do Leviatã, e se manifesta nesse carrinho. Sem a experiência de cruz, sem passar pela cruz, a gente vira terrorista, a gente fica procurando demônio em todas as coisas. Você não tem mais paz para nada. Vai passar a novela, essa novela é do inferno, porque o demônio, porque o diabo, porque eu não sei o quê. E vai passar no filme não sei do quê. E esse filme é do inferno, é do demônio. E o brinquedo não sei o quê é do inferno, é do demônio. Tudo é do demônio. Antes até as músicas que a gente cantava na igreja, os intercessores falavam que era do demônio. E o pastor é do demônio. E o ministério de louvor é do demônio. Porque tem uma nuvem do demônio no ministério do louvor. Temos que passar pela cruz. Temos que passar pela cruz. Por quê? Porque tem coisas que já ficaram. E quando a gente passa pela cruz, a gente investe mais tempo em conhecer a Cristo do que conhecer quem é o inimigo. Tem gente que conhece mais quem é o diabo, quem é o Leviatã, quem é as legiões, não sei do que, dá o nome de toda a legião, e aí não sabe quem é Cristo. Só fala do diabo, só fala do demônio, só fala do inimigo, só fala das lutas, só fala da guerra, só fala de não sei o quê, mas não fala de Cristo. No novo pacto, a gente precisa conhecer mais a Cristo do que com quem a gente está lutando.
E eu preciso saber, você precisa saber, que na posição que nós fomos colocados no novo pacto, não tem mais guerra. Cristo já venceu tudo. O texto aqui de Efésios 1 fala que todo principado, que toda potestade, que todo governo foi colocado debaixo dos seus pés. Ele tirou todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade, tudo agora está com Ele. E a gente precisa entender isso, nossas orações precisam ser com base nisso. Tem situações difíceis que a gente vai orar, a gente já ora acreditando. Ai, mas será que vai dar? Senhor, muda essa situação, cura essa pessoa em nome de... Mas será que vai conseguir? Acho que eu vou melhorar meu plano de saúde, mas eu vou orar. Senhor Jesus, ajuda, eu sei que o Senhor pode salvar, que o Senhor pode curar, o Senhor pode libertar. Aí eu vou ligar para minha vizinha, você pode fazer uma campanha comigo? A gente já ora desacreditando. O texto fala todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade. Nenhum nome que se levanta sobre a face da terra é maior que o nome dele. Todo nome está colocado abaixo do nome dele. Pode ser desemprego, pode ser crise, pode ser corrupção, pode ser o nome que se levantar. Pode ser doença, pode ser enfermidade, pode ser crise. Tudo está colocado abaixo do nome dele, porque o nome dele está acima. E a gente precisa orar a partir dessa perspectiva, porque já é uma guerra ganha, já é uma batalha ganha. Mas a gente duvida, a gente reage às situações. Como igreja que caminha de forma precisa, a gente não pode viver reagindo às situações que aparecem. A gente precisa estar posicionado aonde a gente está e acreditar que todas as coisas estão debaixo do governo e do controle do Senhor. Amém? E a gente precisa entender isso, gente, de forma prática. Quer ver? Vem aqui, Célio. Você tem cara de que tem aí o que eu estou precisando. Vem aqui, irmão Gil, por favor. Tem um dinheirinho na sua carteira, Célio? Tem, sabia? Passa todo o seu dinheirinho para o irmão Gil, por favor. Não, o dinheiro de verdade, deixa todo mundo ver que tem dinheiro. Esse aqui é só da carteira, tá, gente? Os do colchão, os do banco. Tem mais nenhum lugar aí, nenhum bolso, moeda. Dá tudo para ele, dá tudo para o irmão Gil. Tem mais? Não tem, não? A bolsa da Claudinha. Então, o Célio passou tudo que ele tinha para o irmão Gil. E quando a Bíblia fala, para você ter uma ideia, quando a Bíblia fala que todo o poder, toda a autoridade foi passada para Cristo, foi dada a Cristo, significa que alguém ficou sem. Se o Célio deu todo o dinheiro que ele tinha para o irmão Gil, alguém ficou sem. Quem ficou sem? O Célio. E quem ficou com todo o que o Célio tinha? O irmão Gil. E aonde nós fomos colocados em Cristo? Ou melhor, e onde nós fomos colocados? Em Cristo, que tem tudo. Se você precisa de dinheiro, você tem que estar com quem? Me fala. Se você precisa de dinheiro, você tem que ficar aonde? Você tem que recorrer a quem? Ao Célio? Não, e olha que já foi avisado que o Célio não tem. Ainda tem gente que ainda vem pedir para o Célio que o Célio não tem. E viu que o Célio não tem, porque o Célio passou todo o dinheiro que ele tinha para o irmão Gil. Então, tudo que a gente precisa em relação a dinheiro, em relação a recurso, em relação a provisão, está com o irmão Gil. E eu preciso ir aonde? Nele. Só que agora, no novo pacto, a gente não precisa mais ir, a gente já está. Então, tudo que o irmão Gil tem, na pessoa de Cristo, é meu também. Só que o que acontece é o quê? A gente ainda fica aqui, será que vou ganhar mais um? Será que vai chegar mais R$100? Será que essa nota de 20 que foi vai voltar? A gente fica aqui, dando volta aqui. Sendo que nós somos posicionados aqui. E é disso que eu estou falando. E é disso que a Bíblia está falando. Pode devolver, irmão Gil. Desculpa, tá? Obrigada. Então, a gente precisa entender isso. Em relação à nossa posição em Cristo, é a mesma coisa. Tudo que eu preciso está em Cristo, aonde eu estou posicionado. E a minha oração precisa ser a partir dessa posição que eu estou.
Por isso que eu não vou orar. Eu estou, né, na representação aqui do irmão Gil, ele está com a mão lá cheia de dinheiro. E eu estou aqui em Cristo. E aí eu vou orar, Senhor Jesus, me dá um dinheirinho, porque eu preciso fazer tal coisa, e eu preciso fazer aquilo, e eu preciso fazer aquilo outro. E eu estou vendo o dinheiro. Por quê? Porque eu estou em Cristo. E eu estou onde o dinheiro está. E por que eu vou orar pedindo dinheiro se eu sei que o dinheiro já está lá? E mesma coisa em relação à saúde. Para que eu vou pedir saúde se eu sei que toda a saúde já está com Ele? E para que eu vou pedir para que toda e qualquer situação que se levante contra mim, para que eu receba, sendo que eu já estou numa posição onde eu já tenho tudo? E às vezes é isso que a gente não entende. E as nossas orações ficam, Senhor, se for possível, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso. Senhor, eu queria tanto uma casa na praia, mas se for a sua vontade, e o Senhor quiser me dar uma casa na praia, né, eu acho que o Senhor pode. E aí tem gente que chora, Senhor, o Senhor está vendo, minha casa está caindo no telhado, e eu não tenho dinheiro, e eu não sei o que fazer, e eu não sei o que faço, e eu não sei aquilo, eu não sei aquilo outro. E o Jonathan Lara falava assim, porque às vezes a gente usa a lágrima para manipular Deus. Quem nunca orou chorando, tipo assim, acho que Deus vai me ouvir dessa vez que eu me superei aqui no choro. Não é? Quem nunca? Deus, eu entreguei tudo que eu tinha aqui das minhas emoções, e chorei, e falei, e pedi, mas acho que agora Deus vai me ouvir. Aí ele falou assim, Deus não quer ver suas lágrimas. Suas lágrimas, as minhas lágrimas não comovem Deus. O que comove Deus é me ver posicionado aonde Ele me colocou. Mesmo que eu tenha ou não tenha aquilo que eu estou almejando, eu estou posicionada aonde Ele me colocou. E nessa condição, e nessa posição, e nessa dimensão, é muito mais fácil viver a vontade de Deus. E é isso que fala lá em Mateus. Eu não preciso ficar pedindo o que eu preciso, Deus já sabe o que eu preciso. Se eu busco a vontade dEle, se eu busco fazer a vontade dEle, as coisas que vão me alcançar, elas vão me alcançar naturalmente. Mas o que acontece é que a gente se paralisa no tempo e só avança depois que a gente foi alcançado por alguma coisa. E é exatamente o contrário. Eu não preciso ficar paralisado por coisas. Eu tenho que avançar para que a vontade de Deus se cumpra. E à medida que eu coopero para o cumprimento da vontade de Deus, aquilo que tem que me alcançar em Deus vai me alcançar naturalmente. E eu vou falar uma coisa para você, talvez isso vai fazer você pensar que você perdeu anos de oração da sua vida. Mas eu vou falar, que eu já ouvi, então você aguenta, você é forte. Tem um monte de coisa aí que você pede, que você espera, você não vai conseguir. Tem coisa que alguém até já falou para você em profecia, Deus vai te dar. Ele não vai te dar, tá bom? Se não for cooperar com a vontade dEle. Ele não vai dar. Sabe por quê? Porque a oração tem mais a ver com mudanças internas do que com alcance de coisas externas. À medida que eu oro, à medida que eu busco a vontade de Deus, à medida que eu me disponho a cooperar com o cumprimento da vontade de Deus, a mudança, o alcance de coisas vai atingindo o meu interior. E eu vou me parecendo mais com Ele, mais da vida dEle vai se manifestando através de mim, mais da vida dEle vai sendo conhecida através de mim. Porque a oração tem a ver com aquilo que nós conhecemos do caráter de Cristo. O quanto você conhece do caráter de Cristo, o quanto que eu conheço do caráter de Cristo. Quanto você conhece de justiça, quanto você conhece de perdão, quanto você conhece de fidelidade, quanto você conhece de lealdade, quanto você conhece de paciência, quanto você conhece de segunda chance, quanto você conhece de oferecer outra face. Quanto você conhece de sofrer o dano? As minhas orações é com base no que eu conheço do caráter de Cristo. E aí eu repito, já ouviu sua oração? Porque tem oração que a gente faz, nem Deus ouve. Então, pelo menos eu tenho que ouvir. Você já ouviu sua oração? E eu estou falando isso daqui, gente, porque eu já passei por algumas coisas. E teve vezes que eu estava orando, e eu parava a oração e falava assim, ai Deus, vou começar tudo de novo, porque isso que eu estou falando aqui, eu acho que eu não falei nada.
Sabe aquelas orações que você não tem palavra, uma coisa não conecta com a outra, e aí quando você vê, você só está falando coisa nada a ver? Aí você fala, não estou orando nada, vou começar tudo de novo. E sabe as orações que mais funcionam? Funcionam assim, né? Que mais fluem? São aquelas onde eu não estabeleço um tempo para. São aquelas que brotam naturalmente. Você está na rua andando, do nada você é levado a orar. Você está num passeio, você está só deitado, descansando, do nada você é levado a orar. Porque a gente vai ver aqui que a oração nasce no espírito, não nasce na mente. Eu vou orar por isso, eu vou orar por aquilo, eu vou orar por aquilo outro. A oração brota no espírito. Quem nunca foi levado a orar por coisas que você nem imaginava que era para você orar? E do nada você está orando por situações. Do nada você está orando por nações, você está orando por condições. Porque a oração nasce no espírito. Amém? Eu estou pulando um monte de coisa aqui, mas depois a gente pode... Olha aqui, ó, a nossa oração é de acordo com o que nos foi apresentado do Evangelho. Ou a gente, né, na verdade o Evangelho nos foi apresentado como sendo Cristo o centro de todas as coisas. Mas ainda há pessoas que conhecem o Evangelho onde o homem é o centro. Mesmo no novo pacto, mesmo já tendo passado pela cruz, tem gente que ainda ora achando que é o centro de todas as coisas. E aí eu repito a frase, já ouviu a sua oração? Quem é o centro da sua oração? Deus, olha isso, eu, pobre miserável, eu órfão, o Senhor me achou do jeito que eu estava, mas continuo olhando para a minha condição, Deus, olha aqui que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo, olha isso, coitadinho de mim, olha o inimigo, como ele consegue fazer tal coisa na minha vida. Isso é uma oração onde o homem fica no centro, e é onde o homem não sabe a posição que ele foi colocado em Deus. Aonde as coisas que já foram conquistadas em Deus para ele. Mas a oração onde Cristo é o centro, eu declaro quem Ele é, eu declaro quem Ele faz. Não importa a condição que eu estou, não importa o que eu estou vivendo, o que importa é onde eu estou nele. E eu sei que tudo que eu passo, não passa desapercebido para Ele. Ele tem visto todas as coisas. Amém? Isso aqui eu já falei, ó. Deus não quer te ver chorando, Deus quer te ver posicionada. Embora os posicionados chorem, mas é diferente um choro de quem não está posicionado, de quem está posicionado. Oração é um assunto de equilíbrio, no sentido de coerência e harmonia. Paulo fala, eu vou orar com o Espírito, mas também eu vou orar com o entendimento. Porque tem gente que só ora, abre a boca e ora, não sai nada. A gente precisa orar com o Espírito, mas orar com o entendimento. Eu preciso saber o que é oração. Eu preciso saber o efeito da oração. Eu preciso saber o foco da oração. Eu preciso saber de que natureza parte a oração. Para que ela seja efetiva. Para que ela seja precisa. Oração sem entendimento vai dar lugar ao misticismo. Por que tem muito misticismo na igreja? Por quê? Porque as pessoas tiraram o lugar do Espírito. E aí se eu introduzo coisas, se eu introduzo posições, se eu introduzo frases de efeito de oração, vai dar mais ibope para a oração. Então, a oração sem entendimento dá lugar ao misticismo. E o misticismo ele serve para justificar a ausência do Espírito. Por isso que no novo pacto não tem mais símbolos. No novo pacto não tem mais, faça isso e aconteça isso. No novo pacto é na dependência do Espírito. É a direção que Deus dá, não tem forma pronta para as coisas acontecerem. Não tem coisas pré-estabelecidas para que aquilo que precisa ser feito seja feito. Amém? Filipenses 3 fala que nós não podemos ter confiança na carne, porque a nossa vontade humana sempre vai nos levar a fazer orações carnais. E o apóstolo Paulo fala, não confia na carne,
Não confia na sua condição humana, porque a gente tem mania de falar, eu sei orar, eu já sei como ora, eu já sei como faz, eu já sei como que é essa situação, eu já sei como me mover em tal situação. E o conselho aqui do apóstolo Paulo é, não confie na carne, dependa do Espírito. Dependa do Espírito. Uma das sinalizações de quando a gente vai tomar decisão por alguma coisa, ou quando algo da parte de Deus nos é incumbido fazer, ou algo precisa ser feito, uma das sinalizações de que essa é a vontade de Deus, é quando a gente reconhece que a gente não sabe fazer. Eu não sei fazer, e agora? Vocês estão me vendo aqui, ó? Vocês estão me vendo, né, gente? Mas todas as vezes que o Dario não está aqui, ou alguém não está aqui para ministrar, dá um buraco aqui no meu estômago que você não tem noção. Você já sentiu isso? Quando é você que tem que fazer, é você que tem que estar? E eu fico, Deus, eu não sei fazer culto, Deus, eu não sei conduzir culto, e eu não sei mesmo. Eu não sei. Por quê? Porque isso não é um lance de saber, é um lance de depender. A gente precisa depender do Espírito. E às vezes a gente acha que a nossa autossuficiência, Deus nos capacitou com autossuficiência, Deus nos capacitou para sermos dependentes dEle. Ele só nos deu a garantia de que a gente consegue fazer sim, porque Ele nos capacitou. Mas se nós confiarmos na carne, não vai sair de acordo com aquilo que Ele nos capacitou, porque não vai ser movido pela natureza dEle. Eu lembro quando o Dario começou a passar aqueles países lá para a gente orar, sabe? Que a gente orava cada dia por uma nação. E aí foram aparecendo lá as coisas para orar. Teve dia que eu falei assim, Deus, eu não sei como é que ora para isso. O país tal não pode ter Bíblia e as pessoas não podem ler a Bíblia. Deus, eu não sei orar para quem não tem Bíblia, porque eu tenho Bíblia, eu tenho digital, eu tenho de papel, eu tenho em áudio, eu tenho Bíblia em espanhol, eu tenho Bíblia em inglês, não sei ler inglês, mas eu tenho. Eu tenho Bíblia em grego, eu tenho Bíblia de todo jeito, mas eu não sei o que é orar para quem não tem Bíblia. Você imagina você numa... vou só orar lá, Deus, ajuda os irmãozinhos lá do país tal, porque eles lá na Bíblia não podem chegar. Sabe, oração é isso, é você entrar na condição, é você entrar naquilo que preocupa o coração de Deus também. E aí você reconhecer que, Deus, eu não sei como que ora para isso. Eu não sei orar para uma pessoa que a mulher foi embora porque o marido conheceu Jesus e decidiu caminhar com Jesus. Como é que ora para um homem desse, Deus? Eu não sei. Porque a gente vai na autossuficiência, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Aí, ora pelo fulano de tal, eu vou orar, não, eu estarei orando. Mas às vezes a gente não ora coisa nenhuma. Porque às vezes fica só automático falar que vai orar, mas na hora que você vai orar, você precisa ser movido pelo Espírito naquela situação. E às vezes você não tem condição de orar. Eu falei, Deus, como que a gente tem acesso à Bíblia todos os dias? Eu sei orar para que o Senhor me dê vontade de ler a Bíblia, porque eu tenho Bíblia de todo jeito e às vezes eu não tenho vontade de ler. Mas eles não têm Bíblia de jeito nenhum e eles são cheios de fome de ler a palavra de Deus. E como que a gente ora por isso, sendo que eu não vivo essa realidade? Por isso é uma questão de dependência, a gente precisa depender de Deus. Para saber qual é a vontade de Deus, para saber o que preocupa o coração de Deus, para saber o que é prioridade para Deus. Às vezes prioridade para nós é ter coisas, é alcançar coisas, só que as prioridades do coração de Deus são outras. E se eu, como ministro competente, não conheço as prioridades do coração de Deus, eu vou conhecer o que estando no pacto em que eu estou? Eu vou ser efetivo como estando no pacto em que eu estou? Pois é. E eu vou terminar com isso daqui. Deus não ouve oração carnal, porque a frequência de Deus é espiritual. Deus não ouve oração carnal, porque a frequência de Deus é espiritual. É como você consegue, quando você quer ver uma imagem no seu celular, mas o seu celular não é compatível com o arquivo daquela imagem. Quando você quer baixar um arquivo, mas você não tem programa compatível lá no seu computador para baixar aquele arquivo.
Quando você quer baixar um vídeo lá no seu celular, mas não baixa porque seu celular não tem o programa para baixar. Mesma coisa é a oração. Se a nossa oração é carnal, se a nossa oração não é a partir da natureza de Deus, Deus não vai ouvir, porque não está na mesma frequência dele, não tem como Deus acessar aquilo que você está orando. E não é porque ele não queira, porque a frequência dele é outra. Ele funciona em outra frequência. Ele se move em outra frequência. E quem tem que se atualizar na frequência dele somos nós e não ele na nossa. Deus não vai ouvir nossas orações carnais. Por isso o ministro competente não se move nessa dimensão do homem natural. Se move na dimensão do homem espiritual. Porque aí ele vai orar segundo o coração de Deus, ele vai conhecer o coração de Deus e ele vai declarar coisas segundo o coração de Deus, e isso vai acessar Deus, e Deus, Deus também o vai acessar naquilo que ele tem orado, e situações vão mudar, ou situações vão se estabelecer, se consolidar, como tem que acontecer. Mas é uma questão de frequência. Como ministro competente, nós precisamos nos mover na mesma frequência de Deus. Deus nunca vai participar de nada que nós iniciamos pela nossa vontade humana. Não importa o quanto a gente ore por isso. Às vezes a gente se escabela, né, de orar para Deus apoiar um projeto nosso, para Deus abençoar um projeto nosso que nasceu da nossa vontade humana. Não importa o quanto que a gente ore, que Deus não participa disso. Porque Ele só se envolve com coisas que nascem a partir da sua vontade, da sua natureza. Amém? Isso não significa que nós temos só que sair por aí abrindo igreja. Né? Até da natureza de Deus, então Deus só abençoa se for igreja. Quando a gente fala de que Deus vai vir e abençoar, ou melhor, Deus vai participar daquilo que nós fazemos, coisas que surgiram a partir da vontade dEle, que vai cooperar com o cumprimento do propósito e da vontade dEle na face da terra. Aí sim Deus participa. Mas quando nasceu da minha vontade, do meu sonho, do meu desejo, do meu projeto, independente da vontade da natureza de Deus, Deus não participa disso. Deus não se envolve com isso. Logo, a nossa oração vai ser efetiva só quando ela surge do Espírito. Porque o apóstolo Paulo também nos ensina falando que nós não sabemos orar como convém. E tem uma coisa que a gente precisa se conscientizar, é que a gente não sabe orar. E Deus já sabia que a gente não ia saber. Por isso Ele nos deu o Espírito, porque o Espírito nos ajuda o quê? A orar. Deus já sabe que você não sabe. Por isso a gente tem um Espírito. Então a gente precisa entender e compreender que a oração é uma debilidade para nós. A gente não consegue sozinho, a gente não sabe sozinho. Por isso a oração não é questão de força. Não, eu preciso levantar amanhã às 6 horas da manhã e vou orar das 6 às 7. Eu vou me esforçar. Não é por força. É pelo Espírito. É pelo Espírito. Nós precisamos assumir que a oração é uma debilidade. Reconhecer que nós não sabemos fazer. Porque só assim o Espírito entra em cena. Abre a sua Bíblia aí em Romanos 8, 26. Diz assim: e da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito nos ajuda o quê? A orar, porque nós temos debilidade. Se a gente deixar orar por nós mesmos, a gente vai orar segundo a nossa carne. A gente depende do Espírito para orar. Por isso a oração, ela tem que nascer no Espírito, ela tem que ser sustentada pelo Espírito, e a oração precisa depender do Espírito. Nós precisamos depender do Espírito. A oração vai nascer daquilo que eu vivo com Deus, da forma como eu me relaciono com Deus. À medida que a vida dele vai se desenvolvendo em mim, a oração vai nascer disso, do que o Espírito vai vir fazer, as palavras vão vir da nossa boca. Quantas vezes a gente começou a orar e a gente não sabia o que dizer, mas aí a oração está fluindo lá e você está falando, você está declarando, você está declarando a palavra. Por isso que as palavras que nós recebemos aqui, elas são consolidadas pela oração.
Porque você não vai orar o que você quer, você vai orar a palavra, você vai orar a vontade de Deus. Essas palavras aqui só vão surtir, estou suando, essas palavras aqui só vão surtir efeito na nossa vida se a gente orar essa palavra. Porque é isso que vai consolidá-la no nosso interior. Mas se a gente só ouve a palavra no domingo e aí deixa ela lá e volta no outro domingo para ouvir outra, não vai funcionar. O livro de Judas fala que a gente precisa lembrar as coisas que nos foram ditas. E a gente não lembra o que foi dito, a gente não lembra o que a palavra nos direcionou, por isso que a gente não sabe lidar com situações. Olha isso daqui, ó. Esqueci onde eu marquei aqui. Que nós fazemos, não é onde eu marquei, mas eu lembro que nós fazemos muitas orações equivocadas, porque nós esquecemos aquilo que Deus nos falou. A situação aparece, uma condição aparece, uma circunstância aparece, a gente não sabe como orar, ou então ora de forma equivocada. Por quê? Porque a gente não lembra de nada que a gente ouviu da parte de Deus. As palavras que são liberadas aqui, as palavras que você tem acesso, elas servem para isso, para quando as situações acontecerem, você saber em quem você está e aonde você está posicionado. E nós estamos posicionados em Cristo. Nós estamos posicionados nele. Tudo o que Cristo passou, né, passando pela cruz, estando no novo pacto, nós passamos junto com ele. A Bíblia diz que nós somos crucificados com Cristo, nós somos sepultados com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo e nós estamos assentados nas regiões espirituais junto com Cristo. Esta é a nossa posição. Essa é a nossa condição. E é a partir disso que precisam surgir, precisa nascer, precisa fluir essa vida de oração que nós temos. Porque isso vai nos levar à sabedoria, isso vai nos levar a tomar decisões segundo a vontade de Deus. O ministro competente, ele se responsabiliza por isso. O ministro competente se responsabiliza por conhecer qual é a vontade de Deus, por desenvolver essa vida de oração. Para que a vontade de Deus seja conhecida e ele viva a sua vida segundo é a vontade de Deus. Amém? E a vontade de Deus, a gente conhece a vontade de Deus na nossa casa, a gente conhece a vontade de Deus na igreja, a gente conhece qual é a vontade de Deus na nação, a gente conhece qual é a vontade de Deus com os nossos filhos, com os projetos que nós temos, com a realidade que nós vivemos. Por isso é importante que a gente conheça qual é a vontade de Deus. Amém? Por isso, para finalizar aqui, nós temos que cruzar de uma oração carnal para uma oração espiritual. Sair do meu, do minha, para o seu, para a sua, para o teu reino, para a tua vontade. Amém? Nós temos que mudar o nosso vocabulário e a nossa intenção. Porque às vezes a gente só muda o vocabulário que a gente ora, mas a gente não muda a intenção com que a gente ora. Tem muitas pessoas que mudam só o vocabulário da oração, a oração só fica bonita, só fica retórica, só fica eloquente, mas não é uma oração efetiva, porque não ora segundo a vontade de Deus. Amém? E talvez você esteja pensando assim, nossa, mas então eu oro tudo errado, eu não sei orar, esses anos todos eu orei tudo errado, eu não sei como orar, não sei como fazer. Nós oramos segundo a luz que nós temos. Até aqui, nós orávamos segundo a luz que nós temos. Mas agora, a verdade nos foi exposta, então a gente precisa aumentar o nível da nossa luz para que o nosso nível de oração mude. Precisamos aumentar a intensidade daquilo que nós conhecemos. Para quê? Para que o nível da nossa oração seja mudado. E a gente faça orações segundo o pacto que nós estamos, segundo o pacto que nós estamos posicionados. Amém? Queria que você se colocasse de pé aí. Para você dar uma esticadinha, uma abanada, receber um arzinho aí, que está quente. Mas que você entenda nessa manhã que o que o Espírito está nos ensinando é que nós, como ministros competentes, capacitados por Deus, nós precisamos conhecer o pacto que nós estamos
E dentro do pacto que nós estamos, nós precisamos saber como orar, porque a oração nos mostra qual é a vontade de Deus. E se nós temos que tomar decisões segundo a vontade de Deus, a gente precisa investir nessa vida de oração, nesse relacionamento de oração. Porque oração não tem a ver com tempo, com palavras que são ditas e nem com lugar específico. Oração tem a ver com a sua vida, tem a ver com a minha vida. Tem a ver com a vida de Deus em mim, tem a ver com a vida de Deus em você. Então que nessa manhã você entenda que nós fomos posicionados em Cristo e a gente precisa viver de acordo com essa posição que nós fomos e que nós estamos nele. Nossas orações precisam mudar. Talvez no princípio vai ser só um exercício para você começar a ouvir a sua oração. Mas com o tempo você vai ver que aquilo vai fluir de forma natural, porque vai fluir do Espírito. E outra coisa, a nossa oração é de acordo com o que nós conhecemos de Cristo. E dependendo daquilo que eu ouço, daquilo que eu tenho orado, eu vou chegar à conclusão que eu preciso conhecer mais a Cristo. Eu preciso conhecer mais do caráter dele. Eu preciso conhecer mais do que ele já conquistou, do que ele já venceu. A nossa oração é de uma posição de vitória agora, de um lugar de vitória, onde Cristo já conquistou todas as coisas, e não de um lugar de necessidade. A gente ora a partir da nossa necessidade. Mesmo já estando posicionados em Cristo, numa dimensão de vitória, onde Cristo venceu todas as coisas, subjugou todas as coisas, debaixo do nome dele, debaixo do poder dele, a gente ora de uma condição de necessidade. Então que o Espírito nos conduza a fazer fluir essa vida de forma natural, a nos levar a viver essa vida de forma natural, de forma plena, aonde a nossa oração se torna uma oração efetiva. E nós não sejamos mais uma igreja imprecisa, mas nós nos tornemos uma igreja que é precisa e que é efetiva no tempo em que ela está. Amém? Queria que você orasse aí agora. E você peça para o Senhor te levar a conhecer mais dessa realidade. Te levar a se posicionar mais nessa condição. Ou entender melhor essa posição que nós temos em Cristo Jesus. Para que o Senhor te posicione. Para que o Senhor te mostre quão longe você está, quão longe eu estou dessa posição que nós temos em Cristo. Quão longe nós estamos de desfrutar, de enxergar, de se deleitar nessa posição que nós temos em Cristo. Quanto mais próximo nós estivermos dessa posição e quanto mais nós enxergarmos as coisas a partir dessa posição, menos nós vamos enxergar as coisas que nos atingem. E aí faz sentido o texto que nós estamos lendo, são só circunstâncias externas, vão durar só um tempo, vai durar só um momento. E pode até atingir o nosso exterior, mas o nosso homem interior vai continuar intacto, porque eu sei aonde eu estou. Eu sei quem eu sou. A gente não pode só ouvir as palavras que o Senhor tem nos dado nesses dias, que o Senhor tem nos direcionado, vai nos direcionar nesse ano, as verdades que nós já temos ouvido ao longo dos anos, e só considerar como palavra ministrada. Isso tem que gerar alguma coisa em nós, isso tem que nos levar a algum lugar, isso tem que nos levar a alguma mudança, isso tem que nos levar à transformação. E de estar mais próximos da vida de Cristo, da manifestação da vida de Cristo, do caráter dele. A canção que nós iniciamos aqui fala que mais que tudo, eu quero a sua glória. A gente precisa saber o que a gente está querendo. A glória de Deus é a manifestação da vida dele. Será que mais do que qualquer coisa que nós vivemos, que nós fazemos, é realmente para manifestar a vida de Deus? Ou a gente está interessado na nossa própria vida, ou nas coisas que nós queremos, nas coisas que nos chamam a atenção, nas coisas que vai nos fazer parecer que nós estamos sendo bem-sucedidos, que nós estamos tendo êxito na vida? Sabe, a medida de êxito para nós não é a mesma medida de êxito que a Bíblia nos ensina. Se você ler lá o livro de Hebreus 11, lá fala que todos aqueles homens tiveram êxito, não tiveram? Não fala? Os heróis da fé, todos eles não foram exitosos no que eles fizeram? Só que fala que uns morreram, uns foram cerrados ao meio, outros conquistaram reinos, outros venceram gigantes.
Cada um teve uma perspectiva de êxito diferente. Mas a gente nivela êxito só quando tudo dá certo. A gente nivela êxito só quando tudo está bom, quando tudo está funcionando como eu quero. Viver segundo a vontade de Deus, conhecer qual é a vontade de Deus e tomar decisões segundo essa vontade, é almejar esse nível de êxito. Se eu tiver que morrer por essa verdade, por essa vontade, eu vou morrer. Se essa vontade, se esse reino, se esse propósito me leva a conquistar reinos, eu vou conquistar reinos. Se eu vou ser cerrado ao meio, eu vou ser cerrado ao meio. A gente não pode achar que porque a gente está em Deus, a gente conhece Deus, todas as coisas vão ficar bem para nós. Externamente falando. Por isso Paulo nos ensina, mesmo que o meu homem exterior, o seu homem exterior, esteja sendo atingido, abalado, atacado de alguma forma, o homem interior precisa permanecer intacto. Amém? Precisa permanecer intacto. Senhor, nessa manhã nós te damos graças pela sua palavra. Senhor, reconhecemos que dependemos de ti, Senhor, em todo tempo, em todo momento, em todas as circunstâncias. Senhor, reconhecemos que não sabemos, Deus. Reconhecemos que não sabemos. E também reconhecemos, Deus, que tem um monte de coisa que a gente faz sem saber e a gente faz na força do nosso braço, Pai. Muitas coisas a gente tem levado ao longo do tempo, ao longo dos anos, na força do nosso braço, Senhor. Mas a Tua palavra nos alerta, abre os nossos olhos mais uma vez, que nós temos que depender de Você. Porque o Senhor sabe que nós não sabemos, mas o Senhor nos deu o Teu Espírito, e o Teu Espírito nos ajuda, Teu Espírito nos auxilia. Deus, obrigado porque o Senhor nos capacitou antes mesmo de nós sabermos ou de acharmos que teria condições para. Mas o Senhor nos capacitou, o Senhor nos habilitou e o Senhor nos colocou numa posição de quem pode, de quem consegue, Deus, e não por nós mesmos, mas por Você. Porque o Senhor veio antes para que nós não precisássemos passar por muitas coisas. Obrigado por nos dar a condição de estar onde o Senhor está, de viver o que o Senhor vive, de enxergar o que o Senhor enxerga, de desfrutar das coisas que o Senhor já desfrutou. Senhor, nos ensina todos os dias a buscar a Sua vontade, a fazer como Cristo que dizia, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Senhor, nos ajuda a definir o nosso nível de comida, o nosso nível de bebida, a importância do que é comer, a importância do que é beber para nós, Deus. A ponto do Cristo declarar que o que eu como e o que eu bebo é fazer a vontade do meu Pai. Senhor, nos ajuda. Senhor, nos perdoa. Senhor, nos faz enxergar quão longe nós estamos do lugar onde o Senhor nos posicionou, Senhor. E nos traz, Senhor Deus, para essa dimensão, ó Deus, onde nós estamos em entendimento, Senhor. Em sabedoria, Pai. Para que as coisas que nós vivemos, para que as coisas que nós buscamos, para que as coisas com as quais nós podemos cooperar com o avanço do reino, com o avanço do Seu propósito, Senhor Deus, ó Pai, nós possamos fazê-la, Pai, segundo a habilidade que o Senhor nos deu. Obrigado pelos Teus filhos que estão aqui, Senhor. Obrigado pelas famílias que estão aqui. Obrigado, Senhor, pelas famílias que não estão, mas fazem parte de tudo isso aqui, Senhor. Obrigado pelas verdades que o Senhor nos tem revelado. Senhor, nos ensina a orar essas verdades para que elas sejam consolidadas em nós. E assim o Senhor vai nos levando a um nível mais profundo de revelação da Sua verdade, de revelação de quem o Senhor é, de revelação do Seu caráter, Senhor. E que nada roube a Sua glória de nós, Senhor. Que nada tenha mais brilho, que nada chame mais a atenção, Senhor. Que nada nos leve a desejar mais, Senhor. Que nada nos leve a amar o prêmio, Senhor, como Balaão amou o prêmio, Senhor. Senhor, não nos deixe amar o prêmio, Senhor, do êxito. Não nos deixe amar o prêmio, Senhor, do eu sei. Não nos deixe amar o prêmio do eu conseguir. Não nos deixe amar o prêmio do que eu posso, Senhor. Mas nos ensina cada dia mais sobre o que é depender do que poder, Senhor. É mais importante aprender a depender do que poder fazer, do que saber fazer. Nos ajuda, Senhor.
Nós dependemos de Ti, sabemos que podemos confiar em Ti, porque nós temos aprendido cada dia quem o Senhor é. Obrigado pela sua vida em nós, Senhor. Obrigada, Senhor, pela sua vida em nós, Pai. Amém.